confesso que não gostaria de estar gravando esse vídeo hoje, porque eu gostaria verdadeiramente de estar com os irmãos, né, presencialmente, a gente podendo louvar junto, se abraçar, poder, né, se cumprimentar, poder pegar na mão do irmão, né? Às vezes a gente, né, o pastor fala, olha pro irmão do seu lado, né? O pastor Leandro não tem muito esse costume, mas de vez em quando, né, olha pro irmão do seu lado, diga algo, a gente, né, sente falta até dessas partes, eu confesso, né? Então eu confesso que meu coração, né, está ao mesmo tempo alegre de poder abençoar os irmãos, né, e servir os irmãos, mas ao mesmo tempo, né, meu coração se entristece de a gente não estar, né, ali no templo, né, nas quatro paredes juntos, mas como a gente sempre fala, igreja somos sempre, né, em qualquer lugar onde estivermos. E nós queremos louvar ao Senhor neste momento. Adore ao Senhor na forma que você estiver aí na sua casa, bendizendo o nome do Senhor. Eu glorifico a Deus, né, pelo propósito que foi levantado de oração, né, o relógio de oração. Glorifico a Deus pelo engajamento dos irmãos em buscar a face do Senhor. Que mesmo essa semana terminando, que os irmãos não cessem de orar, de buscar ao Senhor, de clamar pela nossa nação. Sabemos que temos vivido um momento muito difícil, né, um momento muito complicado, dessa pandemia, né, que assim como o Paulo Fernando falou esses dias, né, a gente não sabe até quando vai permanecer essa situação, mas sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, Ele permanece fiel, Ele permanece um Deus soberano que não é pego de surpresa, que não é pego desprevenido. Então nós confiamos nesse Senhor e por isso nós estamos servindo ao Senhor mesmo através das redes sociais. E eu quero te convidar neste momento a orar ao Senhor, a buscar a face dEle, a glorificá-lo, a louvar o nome dEle. Vamos, neste momento, antes de tudo, fazer uma oração. Você que está aí, se estiver com sua família ou se estiver mesmo sozinho, ore ao Senhor, busque a face dEle neste momento, em nome de Jesus, amém? Senhor, eu quero te louvar, meu Pai, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor, pelas nossas vidas. Senhor, quero te louvar pela vida de cada um dos meus irmãos, ó Senhor, te louvar pelo corpo de Cristo, meu Pai, pela tua igreja, Senhor Deus amado. Te louvar, Senhor Deus amado, porque o Senhor tem guardado as nossas vidas, as nossas famílias, meu Pai. Te louvar, Senhor, porque o Senhor permanece, Senhor, um Deus fiel, justo, verdadeiro, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, Senhor, e será eternamente, Senhor. Nós confiamos em Ti, na Tua palavra, na Tua graça, Senhor, que é sobre nós, ó meu Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, que é a causa de não sermos consumidos, Senhor, e que se renova a cada manhã, meu Pai. Eu te louvo, Senhor, pela oportunidade de servir a Ti, Senhor, através das redes sociais, ó Deus. Eu te louvo, Senhor Deus amado, por poder bendizer o Teu santo nome, Senhor. Confesso, Senhor, que em meu coração o desejo, Senhor, era de estar junto com os meus irmãos no culto, Senhor. Mas neste momento, Senhor, ainda não é possível. Mas o que é possível, Senhor, é continuar louvando e exaltando o Teu santo nome, meu Pai. Porque, Senhor Deus amado, Senhor, não há barreiras, meu Pai, para a oração, não há barreiras para o louvor, não há barreiras para a evangelização, Senhor, não há barreiras, Senhor, que impeçam, Senhor, a Tua igreja, Senhor, de servir a Ti, ó Pai. Eu te louvo, Senhor, e quero neste momento te agradecer, Senhor, com cânticos, com louvores, com adoração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Adore ao Senhor neste momento. Amém. Estar na Tua presença não é momentos como esse que vai fazer com que nós venhamos nos afastar de Ti. Senhor, neste momento de adoração e nessa estação que a igreja e o mundo está passando, nós queremos Te adorar, sinceramente Te adorar. Que você que está assistindo esse momento de adoração, seja um momento que também você venha louvar a Deus em sinceridade, ser grato a Deus por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fez, por tudo que vai fazer. Adorar a Ele pelo que Ele é, não pelo que Ele já nos deu, que é maravilhoso, imensurável. Nós não temos como agradecer tudo isso que o Senhor já fez por nós. Nós temos a
ti toda a nossa gratidão, mas que você, que está conosco aqui, adorando, venha entender isso. E com sinceridade do coração, porque Deus, Ele sopra no nosso coração. Você possa louvar a Deus, em nome de Jesus. Como é bom estar em tua presença, ó Deus. Como é bom desabafar meu coração, contar a ti as minhas frustrações, me arrepender, Senhor, das minhas transgressões. Me sinto bem ao teu lado, é bom sentir teu abraço, Senhor. Eu quero
Amém? Gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos que está lá em Romanos, no capítulo 8, Romanos 8, a partir do verso 31. Você que pode aí, abra sua Bíblia em Romanos 8, 31, para nós lermos o texto. Acompanhe comigo a leitura do texto, amém? Romanos 8, 31 diz assim: Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Jesus quem morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelha destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, eu te bendigo pelo teu amor, Senhor. Te bendigo, Senhor Deus amado, pela tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, ó Senhor. Senhor, eu te bendigo, meu Pai querido, porque o Senhor permanece um Deus fiel, que vela para cumprir a tua palavra, ó Deus. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor fala conosco, Senhor. E a tua palavra, Senhor, diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, ó Senhor. A tua palavra diz, Senhor, para nós conhecermos e prosseguirmos em conhecer ao Senhor, para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor, ó meu Pai. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem falado, Senhor, conosco, meu Pai, nos nossos lares, meu Pai, nós, Senhor, no meio, Senhor Deus amado, das redes sociais, ó Deus amado, Pai querido, das ferramentas que temos usado, meu Pai. Obrigada, Senhor Deus amado, pelos momentos, Senhor Deus amado, dos cultos dos homens, ó meu Senhor, dos PGs dos homens através da ferramenta Zoom, ó Deus amado, do Senhor, os momentos do Ministério de Música, Senhor, através da ferramenta Zoom, ó Deus amado, que o Senhor tem permitido, ó Senhor, que nós estejamos, meu Pai. O momento de oração, Senhor, aqui nos propomos, Senhor, através do WhatsApp, meu Pai. As redes sociais, Senhor Deus amado, têm sido usadas, meu Pai, de uma forma, Senhor Deus amado, para edificar, Senhor. Obrigada, Senhor Deus amado, por nos dar, Senhor, essa oportunidade. Senhor, eu te louvo pela tua palavra, Senhor. Eu peço a ti que o Senhor fale, meu Pai, com cada um dos meus irmãos, Senhor, onde quer que eles estejam, Senhor, assistindo este vídeo, meu Pai. Onde quer, Senhor Deus amado, que cada um, Senhor, esteja, meu Pai, que esta palavra chegue, Senhor, e possa trazer, meu Pai, transformação, mudança, Senhor, nos nossos corações, ó meu Pai. Que possa, Senhor Deus amado, trazer, Senhor, vida, meu Pai. Que possa trazer, Senhor Deus amado, transformação. Que possa trazer, Senhor Deus amado, libertação, meu Pai, em nome de Jesus. Eu te louvo, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de servir a Ti, ó Deus amado, através, Senhor, meu Pai querido, da ministração da Tua palavra, Senhor. Meu Pai, que a minha vida possa ser, Senhor, um canal de bênção, Senhor, na vida dos meus irmãos. Que a minha vida, Senhor Deus amado, possa, Senhor Deus amado, ser usada, meu Pai querido. Que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, agir, meu Pai querido, através de mim, apesar de mim, em mim, ó Senhor, e na vida de cada um dos meus irmãos, apesar dos meus irmãos e através dos meus irmãos, meu Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra do Senhor aqui em Romanos 8, né? Como a gente já sabe, a carta de Romanos foi escrita por Paulo, né? Paulo, ele escreve a carta e se nós formos ver a carta de Romanos, né? É uma carta muito rica, porque Paulo, ele não fundou a igreja de Romanos e ele escreve essa carta justamente para fortalecer os irmãos, para falar sobre a justificação, né? Paulo, ele quer certificar que aqueles irmãos conheçam verdadeiramente a salvação. Então Paulo, ele escreve, né, a carta de Romanos, que é uma das partes, para mim, né, a parte, né, uma das partes mais ricas da palavra do Senhor, a carta de Romanos. Grandes tesouros a gente tem no texto, né, nos textos de Romanos. E Paulo, ele escreve
a carta falando sobre a justificação como um dom de Deus. Paulo ele fala que a justificação ela não é alcançada através da lei, né? Não é através das obras, mas através da graça, através de Cristo. Paulo, no primeiro capítulo de Romanos, ele fala sobre a condenação do ser humano, a depravação do homem, né? Paulo ele fala sobre a ira de Deus contra toda a humanidade. No capítulo 2 ele fala sobre o juízo de Deus sobre a humanidade. Ele fala, né, dos judeus, fala da lei. Paulo ele fala que ninguém é justo, que a justificação é só por meio da fé, né? Ele fala que Abraão foi justificado pela fé. Ele fala sobre a alegria, sobre a paz, sobre que o pecado entrou no mundo através de Adão e através de Cristo nós temos vida eterna. Então Paulo ele traz riquezas, né? E aí Paulo no capítulo 6 ele fala sobre o pecado, né? Sobre estarmos mortos para o pecado e vivos para Deus. Ele fala sobre sermos escravos de Cristo, né? Sobre a justiça de Deus, sobre estarmos debaixo da graça, não debaixo da lei. E aí Paulo ele fala sobre a nossa luta contra o pecado no capítulo 7. E aí no capítulo 8 Paulo ele vem falando sobre a vida através do Espírito Santo, sobre como nós podemos vencer através do Espírito Santo os nossos pecados. Paulo ele fala sobre a liberdade cristã no capítulo 8. Sobre a glória futura, sobre que os nossos sofrimentos atuais, eles não eram comparados à glória que seria revelada em nós. Então ele fala sobre a liberdade em Cristo, né? Através do poder do Espírito Santo. É tremendo que Paulo ele declara que não tem condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a nossa justiça não é nossa mais. Quando nós acreditamos a nossa justiça em Cristo, nós não temos condenação, porque Cristo já foi aquele que nos justificou, foi aquele que pagou pelos nossos pecados. E então, quando nós confiamos na justiça de Cristo, nós somos justificados, a justiça de Cristo passa a ser em nós, Cristo, aqueles que estão em Cristo não há condenação. Então, capítulo 8, o primeiro versículo fala: portanto, já agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito e vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, esse é o primeiro versículo do capítulo 8, onde Paulo ele fala dessa liberdade através de Cristo. E aí Paulo ele começa a falar sobre que o Espírito Santo intercede por nós, que o Espírito é vida e paz. E aí Paulo, ele fala sobre as dificuldades, mas aí Paulo ele fala que em tudo somos mais que vencedores. Paulo no capítulo 8, ele vem falar sobre a vida em Cristo, né? A vida através do Espírito Santo e que nós podemos vencer, né? Podemos ter a garantia de salvação. É isso que Paulo vem trazer no capítulo 8 de Romanos, sobre a garantia de salvação, né? A certeza de que podemos confiar que nós venceremos e seremos salvos. Paulo ele fala que Deus, né, entregou o seu próprio Filho para morrer na cruz por nós e que o Filho de Deus, Jesus, ele ressuscitou, né, dentre os mortos e que ele também nos daria vida, né, através de sua morte nós morreríamos para o pecado e através da sua vida teremos vida eterna. E Paulo então ele fala que nós somos mais do que vencedores, né? Esse capítulo é lindo, do capítulo 8 de Romanos é um dos textos mais lindos, né, da palavra do Senhor, para mim, né, para minha pessoa, esse é um dos textos mais lindos. E Paulo ele fala que nós temos a liberdade, né, em Cristo, que ele fala no versículo 21 do capítulo 8, ele diz assim: de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E aí ele fala que o Espírito Santo intercede por nós. Ele fala que nós temos essa esperança, né? Pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que não ainda vemos, aguardamos pacientemente.
Da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha que texto lindo. Paulo ele fala sobre esse poder do Espírito Santo que atua em nós e que nos traz liberdade. E aí Paulo ele fala sobre os sofrimentos, né, e a glória futura. E é lindo porque ele termina esse capítulo 8 com um cântico, né? Essa parte que nós lemos, né, que fala do versículo 31 ao 39, é um cântico de Paulo, né? Paulo ele traz um louvor, um hino ao Senhor, dizendo: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo quem morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Li novamente porque é tremendo esses versículos em que Paulo ele louva ao Senhor, dizendo que nada pode nos separar do amor do Senhor. Paulo ele fala, né, nesse cântico algumas coisas incríveis. Paulo ele declara nesses versículos que Cristo ressuscitou e a morte não pôde deter a Cristo. Ele fala no versículo 32, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por nós, como nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Ele fala que foi Cristo, no versículo 34, foi Cristo Cristo que morreu e que mais ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Paulo, nesse cântico, ele declara que Cristo ressuscitou e que nada pode detê-lo. Paulo, ele declara nesse cântico que Cristo tem poder e governa sobre todas as coisas, fala que ele está à direita de Deus, que Cristo está à direita de Deus e que ele intercede por nós, que Cristo intercede por nós e ele nos representa diante do trono de Deus. Que cântico lindo esse de Paulo. Paulo, ele fala sobre a grandeza de Cristo que se entregou por nós. Olha que texto lindo que ele fala assim, olha: o Senhor que entregou o seu próprio filho, não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Olha que texto lindo. Paulo ele está falando assim, ó, Deus já deu o melhor dele, que foi Jesus Cristo. Deus já deu o melhor, a coisa mais importante e mais preciosa que ele tinha, ele já deu para nós, que foi o seu filho. Ele não dará juntamente com ele de graça todas as coisas aqui, irmãos, não é assim, todos os carros possíveis, todas as mansões possíveis, não é isso. Paulo, nesse capítulo, ele não está falando de riquezas materiais. Paulo aqui nesse texto ele está falando que o Senhor dará de graça todas as coisas o quê? Do que nos textos antes ele já havia falado, sobre o Senhor nos dar a salvação, que o Senhor nos daria a justificação, que nos daria um corpo glorificado. Paulo ele está falando sobre a glória, né, futura, que nós seríamos transformados, que o Espírito Santo intercederia por nós. Então, Paulo está falando sobre essas coisas que o Senhor nos daria através da graça, através de Cristo. Ele falou, ó, Deus deu o seu melhor. Como mais ele não daria graça, não daria para ti forças, não faria vencer e ser salvo? É isso que Paulo estava querendo dizer. Ele fala, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha que lindo esse texto, né? Paulo não está falando que nós não temos do que ser acusados, né? Porque nós pecamos, né? O Senhor está sempre trabalhando em nós quando, né, nós nos entregamos a Deus. Nós temos, né, pecados em que as pessoas poderiam apontar o dedo, mas aqui
Não é nesse sentido. Paulo fala que quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? Paulo está dizendo assim, olha, aquele que vive para Cristo, aquele que se entregou ao Senhor, não tem do que ser acusado, porque a justiça não é a sua justiça própria. A justiça é a justiça de Cristo. Quem poderá fazer acusação contra Cristo? E se estamos em Cristo, somos justificados por Ele. Não há condenação para nós. Quem os condenará? Foi Cristo quem morreu e que mais ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. E aí Paulo ele fala, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Essa é a pergunta que Paulo faz. Quem pode nos separar, irmãos, do amor de Cristo? Quem pode nos separar do amor do Senhor? Paulo, ele mesmo responde, ele faz a pergunta e Paulo responde. Com outras perguntas, Paulo fala, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou em algumas versões a ansiedade? Será a perseguição, a fome, a nudez ou o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Esse texto, como está escrito aqui que Paulo fala, é o Salmos 44, 22, né, em que fala sobre os sofrimentos que o povo de Israel estava vivendo, mas não para que eles se afastassem do Senhor, mas que aqueles sofrimentos os trariam para próximo do Senhor, para chegarem à salvação em Deus. Né? E aí Paulo fala, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados como ovelhas destinadas a matadouros. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso deveria, irmãos, trazer uma alegria tremenda no nosso coração de saber que aqueles que estão justificados, que aqueles que entregaram sua vida ao Senhor, nada pode nos separar do amor do Senhor. Paulo, ele responde dizendo que nenhum problema, nenhuma situação, nenhuma adversidade, nenhum acontecimento, nenhum ser humano ou até mesmo seres angelicais, nenhum poder pode nos separar do amor de Cristo. Paulo ele declara e ele tem a convicção firme e inabalável de que nada, por mais que tente, né, assim como Paulo está dizendo, que as tribulações viriam, por mais que elas viriam e tentassem nos separar, não pode nos separar do amor do Senhor. Irmão, se você está se sentindo distante do Senhor, separado do Senhor, busque a Ele. Porque a palavra do Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você tem se sentido separado de Deus, a palavra do Senhor diz que o que nos faz separação entre nós e o vosso Deus é os vossos pecados. O Senhor fala na palavra. Se nós temos pecados e temos deixado que o inimigo diga que nós não somos mais amados, que isso venha cair por terra hoje, porque a palavra do Senhor fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, irmãos. Não tem nada que possamos fazer de maravilhoso, de surpreendente, que vai fazer com que Deus nos ame mais. E não tem nada de extraordinário e grandioso que façamos que vai deixar com que Deus nos ame menos. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus. Se você não tem sentido esse amor de Deus na sua vida, busque ao Senhor. Busque ao Senhor, porque Ele te ama, Ele me ama e Ele quer nos trazer para próximo dEle. E Ele garante que nós venceremos e teremos a salvação. Ele é o maior interessado na nossa salvação, irmão. Se você tem duvidado da sua salvação, busque a Deus, busque ter um encontro verdadeiro com Deus, para que você possa ser transformado, para que eu possa ser transformado, para que possamos verdadeiramente nascer de novo em Cristo e poder ter a alegria da salvação. Se nós não temos mais a alegria da salvação, tem algo errado, irmãos. Nós precisamos buscar a face do Senhor, buscar até que possamos encontrá-lo. Até que seja como diz Oséias, que como a luz da alva que traz iluminação nas nossas vidas. A Camila Leles postou um texto esses dias, que é um texto que eu amo muito, que fala que
O verdadeiro amor, ele lança fora todo medo, porque o medo, ele supõe castigo, né? Pressupõe castigo. E se nós temos esse medo, nós não estamos aperfeiçoados no amor. Então nós devemos buscar, porque se nós nos aproximamos de Deus por medo de sermos condenados, irmãos, essa é uma forma errada de nós nos aproximarmos de Deus. Mas nós devemos nos aproximar diante do trono da graça com confiança, sabendo que Cristo morreu por nós, que Cristo ressuscitou e que breve virá para nos buscar, sabendo que há salvação em Cristo Jesus e que nós, assim como Paulo, devemos ter uma fé inabalável, tendo a garantia de que nós teremos vitória em salvação em Cristo Jesus. O capítulo 8 de Romanos começa dizendo que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E o capítulo 8 termina dizendo que não há separação para os que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação e não tem separação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, do começo, né, entre o começo do capítulo 8 até o fim do capítulo 8, né, tem um vale ali de conflitos e lutas, né, conflitos internos, conflitos externos, que Paulo deixa declarado, mas contudo, né, mostra que no caminho da salvação a gente tem a segurança da vitória de salvação em Cristo Jesus. Nada pode nos separar, nada pode separar a minha vida, a sua vida de Cristo Jesus. Nada, nem qualquer coisa na criação é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que eu e você neste dia, nesta noite, neste momento, não sei que horário você está assistindo, possa crer no Senhor, possa confiar no Senhor, que o amor dele está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Se você nesses dias tem se sentido solitário, né? Porque eu sei que este momento de quarentena, né, tem sido difícil para cada um de nós, muitas vezes, né, nós ficamos ansiosos, mas se eu e você nós temos nos sentidos distantes do Senhor, que você possa se aproximar do Senhor. Se você não tem se sentido amado nesses momentos, saiba que o amor do Senhor está sobre a minha vida, está sobre a sua vida, porque nada pode separar do amor do Senhor. Um vírus que vai nos separar do amor do Senhor, nos separar da presença do Senhor, as adversidades, a angústia que vai nos separar do amor do Senhor. Paulo diz que não, que nada poderá nos separar do amor do Senhor. Aqueles que são escolhidos, aqueles que são chamados pelo Senhor, esses não podem ser separados, nada, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nada pode nos separar do amor do Senhor. Os capítulos dizem, no capítulo 8, no versículo 28, Paulo diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E os que predestinou também chamou, e os que chamou também justificou, e os que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí o versículo 32 que a gente já leu: aquele que não poupou seu próprio Filho, mas entregou-os por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, irmãos. E aí Paulo, ele diz que ele está convicto, que ele está certo de que nada, estou convencido de que nada nem ninguém pode me separar do amor de Deus. Que você possa ter essa convicção de que nada nem ninguém pode separar a sua vida do amor do Senhor, da graça do Senhor, da presença do Senhor. Não deixe que as angústias, não deixe que a ansiedade deste momento te faça acreditar que você está separado do Senhor. Não deixe que este momento, eu sei, irmãos, que é importante nós estarmos juntos. Como eu gostaria, meu coração é desejoso da gente estar juntos, e isso é importante. A palavra do Senhor fala sobre a importância de estarmos juntos, de congregarmos, de buscarmos juntos, de edificar uns aos outros, de cuidar uns aos outros, quando nos ajuntarmos, ter salmos, outros ter hinos, outros ter cânticos espirituais. Mas, irmãos, não deixe que este momento de nós não estarmos reunidos lá no culto, no templo, de se separar de Cristo, de permitir que as adversidades nos separem, porque a palavra do Senhor diz que nada pode nos separar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus. Amém? Essa palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu peço que os irmãos fechem seus olhos. Vamos orar neste momento. Se você tem se sentido não amado,
Se você tem se sentido sozinho neste momento, busque a presença do Espírito Santo que está sempre contigo. A palavra do Senhor diz, o Senhor Jesus diz que ele iria, né? No capítulo 14 de João, ele fala que ele iria, mas que ele enviaria outro consolador que estaria conosco até a consumação dos séculos. O Espírito Santo de Deus está conosco e está em nós. Nós não deveríamos estar nos sentindo sozinhos neste momento. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, eu quero te louvar, Senhor, pela tua palavra, pela tua grandeza, Senhor, pelo teu amor, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor é o amor, ó Pai. Eu quero te bendizer, ó Deus, porque tu és digno de todo louvor, de toda glória, de toda honra, de toda exaltação. Pai, a tua palavra diz que o Senhor não poupou o seu próprio filho, o Senhor deu o melhor, meu Pai. Como não daria de graça com ele juntamente todas as coisas, Senhor, a glorificação, a justificação, Senhor, a santificação, a salvação, ó meu Pai querido. Senhor Deus amado, neste momento, Pai, eu clamo a Ti, Senhor, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos que estão assistindo esse vídeo, Senhor. Se há, Senhor, dos meus irmãos, meu Pai querido, pessoas, Senhor, que têm se sentido sozinhos, meu Pai, que têm se sentido separados, meu Pai querido, da Tua presença, ó Deus, do Teu amor, meu Pai, que não têm se sentido amados, meu Pai querido, visita, Senhor, nesta hora, meu Deus, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que nada, Senhor, nem ninguém pode nos separar do amor do Senhor. A Tua palavra diz que em tudo, Senhor, somos mais do que vencedores, ó Pai. Ó, meu Pai querido, que diante, meu Pai querido, das angústias, da fome, da nudez, Senhor, da peste, Senhor, do perigo, meu Pai, Senhor, nada disso pode nos separar de Ti, ó Pai querido. Ó, Senhor, porque o Teu Filho Jesus, meu Pai querido, venceu, meu Pai querido, e, Senhor, Deus amado, nos justificou, nos santificou, ó meu Pai. Não há condenação, Senhor, para aqueles que estão em Cristo Jesus, e não há separação, Senhor, para aqueles que estão em Cristo Jesus, meu Pai. Ah, Senhor, o texto de Romanos diz isso, meu Pai querido. Começa dizendo que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Termina dizendo, Senhor, que não há separação para aqueles que estão em Cristo Jesus, ó meu Pai querido. Ah, Senhor Deus amado, eu creio em Ti, ó Pai, eu creio na Tua palavra, Senhor. Que os meus irmãos possam sentir, Senhor, o amor, a graça do Senhor invadindo seus corações, invadindo suas casas, meu Pai, invadindo, Senhor Deus amado, meu Pai querido, suas famílias, meu Pai. Espírito Santo de Deus, a Tua palavra diz, ah, Senhor, neste capítulo 8 de Romanos, que o Teu Espírito intercede por nós, meu Pai querido, sabendo, Senhor Deus amado, e dizendo com gemidos inexprimíveis, ó Pai. A Tua palavra diz nesse texto de Romanos que Cristo está à direita de Deus intercedendo por nós, ó meu Pai. Nós não estamos sós, ó Senhor Deus amado. Por mais, Senhor Deus amado, que estamos no momento, Senhor, de isolamento social, ó meu Pai querido, que possamos, Deus amado, verdadeiramente nos sentir, Senhor, acalorados pelo Teu Espírito Santo, Senhor Deus amado, e amados por Ti. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, pela oportunidade de bendizer o Teu santo nome. Nós glorificamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glorifique ao Senhor. Busque ao Senhor. Se você está aí se sentindo sozinho, busque irmãos para orar junto contigo. Mande uma mensagem lá no WhatsApp, liga para algum irmão. Tem agora o Zoom que a gente está usando, faz aí uma videochamada. Mas busque ao Senhor e busque, né, o contato com os irmãos. Não se sinta só e não se isole, né? Que nós possamos vencer juntos. E a palavra do Senhor, ela nos dá a garantia de que venceremos, amém? Nós vamos deixar aqui no final do vídeo o link, né? O link não, a imagenzinha das contribuições, você que, né, possa contribuir com esta obra para nós continuarmos honrando os nossos compromissos, amém? Você que não tem sentido segurança, né, que não está acostumado com os aplicativos, não gosta de fazer transferência aí pelos aplicativos, converse com o Paulo Fernando. Muitos desses dias ele tem se disponibilizado a estar lá na igreja para receber os dízimos e as ofertas. Honre ao Senhor com a sua vida, honre ao Senhor com as suas atitudes e honre ao Senhor com suas finanças também. Quero desejar uma boa semana aos irmãos, que o Senhor derrame da graça dele sobre a sua vida. Eu glorifico por essa oportunidade, espero que em breve, muito em breve, nós possamos estar reunidos lá na igreja, amém?